Vamos lá, então. É, eu queria começar hoje mostrando um pouco o que é o portal nosso, o portal do curso, no caso, né? O portal que cada um de vocês tem acesso, né? Logo que vocês acessam o portal, vocês vão ter aqui, vou colocar como que deve aparecer para vocês, né? Ciência da computação, que vai pedir. Meu RA é um pouquinho diferente de vocês. Mas vai aparecer para vocês mais ou menos assim, né? Então, vocês têm perdão, primeiro período, que vão ser essas disciplinas que vão aparecer para vocês aí, certo? Algoritmos, que é essa disciplina nossa aqui. Aí tem cálculo integral, professor Robson, né? Criatividade e empreendedorismo, com a professora Alessandra. Eletrônica digital, com o professor Miguel Matracas, né? Lógica booleana, com o professor Robson novamente. E programação web, com o professor Damin, né? Essa última disciplina aqui é uma disciplina EAD, Fundamentos de Computação, que na realidade é o professor Miguel que gravou ela, certo? Mas ela não vai ser liberada ainda, não está liberada ainda, certo? Bom, pelo menos não estava até semana passada, né? O que que acontece? Vocês não têm esses dois primeiros aqui, vocês têm que acessar lá, certo? Quando vocês acessam aqui o material, então aqui ele vai ter, ó, tem. Às vezes ela vem minimizada aqui, ó. Deixa eu ver se abrir tudo, fechar tudo. Assim. Chega dessa maneira, certo? O que que acontece? Vocês devem. Aqui tem materiais, aqui tem os capítulos mais ou menos que nós estamos trabalhando. Vocês podem acessar esse material que está aqui no portal, tá? Eu vou voltar aqui. Aí vocês têm aqui, ó. Se eu abrir aqui atividades. Essas atividades que estão aqui são atividades do ano passado, então não vai contar para vocês. Deixa eu tirar elas para vocês não precisarem ficar. Mesmo porque não vão conseguir entrar nelas. Ela tem uma data para poder entrar e ser executada, certo? Como essa data já expirou, então no caso vocês não têm como acessar ela, mesmo que vocês queiram fazer ela, certo? No portal da disciplina EAD também vai ser parecido, tá? Bom, aí vocês vão ter acesso. Aqui eu tenho questão de videoaulas. As videoaulas são gravadas na sala, não é videoaula como do EAD, certo? Então, hoje, por exemplo, nós vamos gravar uma videoaula. Eu tenho uma videoaula que eu fiz na semana passada, mas acho que não foi para a turma de vocês. Vou postar ela lá, certo? Mas ela é gravada em sala de aula, certo? Então, é o assunto que a gente está vendo, como é que ela foi vista, e ela vai ser gravada. Às vezes, dá BO, certo? Não grava som, aí só tem a imagem. Às vezes não grava a imagem, vira um podcast, certo? Então não é perfeito. É ao vivo e a cores. É gravado de acordo com que a aula está sendo conduzida, ok? No meio vai ter perguntas. De repente estou respondendo alguma coisa, mas o microfone não pega o áudio de vocês, certo? Então vou estar respondendo uma pergunta, de repente, para quem está assistindo a aula vai poder ver, né? O objetivo disso não é que vocês possam ficar em casa dormindo e não vem na quarta-feira. Muito pelo contrário. A ideia é justamente porque o assunto é relativamente delicado. A grande maioria de vocês nunca viu nada com relação a esse processo.
e que de repente pode ajudar vocês a entender melhor revendo a explicação, certo? Então, o objetivo é de ajudar vocês a poder entender o processo, tá? Na prática, eu posto elas no YouTube e compartilho o link. Daí vocês vão poder acessar esse link, que vai ser gravado aqui, vai ser colocado aqui como um desses caras aqui, certo? Vai poder ser acessado e vocês vão poder checar, né? Aproveitando a oportunidade, quando a gente pega uma disciplina que é do tipo EAD, né, aqui é o seguinte, ó, não está liberado, o nome da disciplina está aqui, não está disponível aqui, certo? Então, o que acontece? As disciplinas EAD, ela tem um intervalo, uma janela de tempo para você resolver as atividades. Ela não é aberta assim, direto, certo? É uma disciplina que leva em consideração o quê? Você tem um intervalo de data a partir do momento que abre, né? Você tem um intervalo para fazer a atividade. Uma semana, 2 semanas, 10 dias, certo? Ela tem data e hora para terminar. Então tem que cuidar muito com relação a isso, né? Eu recomendaria, eu vou tentar ver se eles me liberam quando que vai estar liberado, e aí vocês vão ter que ir acompanhando ela, né? No horário de vocês, essa disciplina EAD está na sexta-feira, os 2 primeiros horários, certo? Quem vem com condução, que vem com van, vem de ônibus, vem de outra cidade, etc., vocês podem vir, se não me engano, aqueles computadores na sala na frente ali, onde tem o puff ali, tudo mais, vocês vão poder usar. Vocês podem utilizar aquele espaço para fazer as atividades, certo? Que vai estar os 2 primeiros horários sem aula, né? Que seria essa disciplina EAD, e depois no intervalo tem aula com o professor Robson, não é isso? Então fica cheia a sala aqui, né? Pois é. Então, o que acontece? Daí, nesse período, quando não tem como não tem a EAD para fazer livre, você pode fazer no final de semana, pode fazer durante o dia, para quem tem disponibilidade e tudo mais. Então, é uma questão de poder utilizar nesses horários, certo? Quem vem de carro, quem pai, a mãe traz, alguém traz aqui para a faculdade, pode vir a partir das 20h40, certo? Que é o horário que vai ser realmente a aula do professor Robson. Tranquilo? Vejamos. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? Já acessou o portal? Quem ainda não acessou o portal, por favor? Ok. Bom, o portal aqui, se você entrar aqui, ele vem no portal acadêmico, não tem nada, certo? Para você acessar o portal, ele vai pedir, deixa eu fazer o logout aqui, vou sair aqui. Então você vem aqui, vai colocar o RA. Todo mundo sabe seu RA? Tranquilo. E a senha vai ser o seu CPF, ok? Cada um tem um CPF, não tem? Certo? RA mais CPF você consegue acessar. Aí depois você consegue alterar a senha lá, ok? Quem quiser manter também não tem problema. Desde que ninguém saiba o seu CPF, tá de boa. Tranquilo? Pode ser, aqui como está escrito, vocês cadastraram um e-mail quando fizeram a matrícula, certo? Pode usar o e-mail que foi cadastrado, certo? Não necessariamente precisa saber o RA, certo? Se souber o e-mail que foi cadastrado, através do e-mail você consegue acessar o portal. Tudo de boa? Até aqui tranquilo? Tivemos carnaval aí, mas já são 2 semanas de aula já, né? Certo? Alguém tem algum questionamento, alguma observação, algum comentário, alguma dificuldade? A faculdade é muito fácil, né? Foi tranquilo. Não? Bom, todo mundo, eu não cadastrei os que entraram por último agora, né? Mas eu vou colocar no grupo amanhã, beleza? Tem pessoal que chegou depois e não está no grupo ainda, certo? Aí eu vou cadastrar depois e daí vocês passam a ter acesso no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, certo? Tá? E daí vocês podem entrar em contato comigo. Tem gente que já entrou em contato comigo, não tem problema. Às vezes eu não consigo responder na hora, certo? Mas a ideia é tentar responder o quanto antes.
Tranquilo? A respeito do curso e tudo mais, tá tudo certo. Tudo de boa. Então tá bom. Então, beleza. Podemos tocar então? Eu, o grupo de vocês, os RA de vocês. Bom, vamos pegar aqui pelo portal, já aproveitar. Teve os colegas que chegaram depois, né? Então veja bem. Bom, a gente falou algumas aulas a respeito do que é o curso, suas diferenças e tudo mais, e nós começamos falando sobre o que é algoritmo, né? A gente falou sobre sintaxe semântica, né? Só para recapitular, né? Falamos que a linguagem de programação, além da sintaxe semântica, ela tem uma questão da lógica, né? A língua natural, ela tem uma sintaxe, que é a forma correta de se escrever, ela tem uma semântica, que é aquilo que está escrito fazer sentido, né? E a gente colocou a questão de que dentro da linguagem de programação, além da sintaxe, da semântica, nós vamos ter a lógica. E dentro da lógica, a gente conversou que ela é a sequência correta dos passos para resolver um dado problema, né? Então, eu posso ter um dado problema que tem uma sequência que pode ser resolvido de mais de uma maneira, mas eu tenho as situações onde eu consigo, só tem que ser exatamente daquela maneira, né? Depois disso, a gente viu a respeito de identificadores. Foi isso que a gente viu? Dentro de identificadores, a gente viu que os identificadores, ela possui um endereço de memória, né? Ela possui um, um nome, um endereço de memória, um valor, né? Nós vimos que os identificadores são divididos na forma numérica, caractere e lógica, né? Dentre essas formas, a gente viu que a forma numérica é dividido entre inteiros e reais, certo? E que a forma dos inteiros, então, ela leva em consideração que, aliás, além dos inteiros, a gente viu que os identificadores têm umas regras de nomenclatura. Foi isso? Quais eram as regras? Você pode usar letras e números, tá? Você pode usar, não pode usar símbolos, não pode usar caracteres especiais. O que que era símbolo? Sinal de mais, sinal de menos, o asterisco, o jogo da velha, o arroba, são símbolos, né? Caracteres especiais, as acentuações, o tio, né? A gente não pode ter identificadores com esse tipo de caracteres especiais. Por quê? Porque geralmente a linguagem de programação é feita em língua inglesa. E na língua inglesa eu não tenho C cedilha, não tenho tio, não tenho acento agudo, não tenho esses caracteres, né? É, o identificador tem que começar por uma letra, não pode iniciar por número, certo? Ela não pode ter palavras reservadas. Caso ali a gente viu program, var, begin, end, real, integer, são palavras utilizadas dentro da linguagem, então não posso utilizar ela como parte da nomenclatura de qualquer identificador, né? A gente viu também o quê? Ela não pode ter espaço em branco, não posso ter o nome composto, no caso, né? Então, tem lá as questões de que eu estou trabalhando com identificador e esse identificador, então, não pode, né, ter espaço em branco na sua nomenclatura. Aqui tem mais ou menos o que nós conversamos aqui, o que pode e o que não pode, certo? Está por escrito tudo aquilo que a gente viu, ok?
Nós vemos que um identificador do tipo real, ele ocupa muito mais espaço que o tipo inteiro, né? E vimos o tipo caractere, o caractere é um único dígito, certo? Então, eu posso ter a letra A, posso ter o número 1, mas não posso ter o número 10. O 10 são dois caracteres. Eu tenho um caractere sempre é um único dígito. Então, vai ser o número 1 ou o número 0, certo? Não posso ter dois caracteres. Que mais? Aqui os valores do tipo real, né? E caracteres. Acho que basicamente era isso aqui com relação a caracteres. E na última aula a gente viu sobre operadores e expressões, né? A gente viu os operadores aritméticos, né? Que eram os operadores aritméticos? Adição, subtração, multiplicação, né? Exponenciação, no caso, né? E a gente viu que a prioridade entre os operadores é que primeiro vem os exponenciais, como na matemática. Depois vem a multiplicação e divisão, e depois eu tenho a adição e subtração, né? A gente até brincou com alguns exercícios desses, né? Ok? É, Aqui a questão das prioridades, né? A prioridade maior é da exponenciação, passa para multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. Quando tem a mesma prioridade, a gente faz o quê? Da esquerda para a direita, certo? Tendo a mesma prioridade, é resolvido da esquerda para a direita. É isso? Tudo bem. Aqui os R aqui eram os resultados, né? R1, R2. A gente brincou com esse formato aqui, né? Aqui tem a adição e subtração. E daí a gente viu os operadores relacionais. Relacionais, maior que, menor que, diferente, né? Igual, maior igual, menor igual. Os operadores relacionais, eles são todos do mesmo grau de prioridade, certo? Eles são os últimos, inclusive, dentre as prioridades, tá? Meu desenho aqui ficou meio distorcido aí, né? Mas a gente viu na sala, certo? Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente não tem na computação, tá? Isso aqui é matemático, né? -3 maior que x, x menor ou igual a 2. Isso aqui, então, para resolver essa questão, a gente usa que o professor Robson está passando lá, os operadores lógicos, né? Ele passou o e, o or, e o not, o não, né? O and, or e not, certo? Então, dentro dos operadores aqui, a gente vai converter esse formato numa expressão lógico-relacional, né? Tabela verdade, provavelmente o professor Robson já deve ter passado. É isso? Verdadeiro, falso, verdadeiro, certo? E daí, com isso, dentro da tabela verdade, a gente vai trabalhar com operações nesse sentido, né? X é maior ou igual a y e y é menor que z, né? Onde esse e aqui é o operador lógico, certo? Que no nosso caso, em Pascal, a gente vai usar o termo AND ou OR, certo? Mas até lá nós vamos chegar na linguagem C, né? A prioridade entre os operadores lógicos é que o NOT tem maior prioridade, o E ou AND tem a segunda maior prioridade, e o OR é o que tem a menor prioridade, né? E daí, entre todos os operadores, o NOT é o que tem maior prioridade, a exponenciação é a segunda, multiplicação, divisão e AND é a terceira, adição, subtração e OR é a quarta, e por último, os operadores relacionais, tá? Mas a gente viu também que dentro das expressões a gente tem parênteses. Foi isso que a gente viu na aula passada? E que o parênteses tem prioridade sobre qualquer outra questão, certo? E nós temos, como não temos na programação o uso de colchetes e chaves, como acontece na matemática, aqui nós vamos ter níveis de parênteses, certo? Aí o parênteses mais interno é o que tem maior prioridade,
certo? E assim ele vai resolvendo dessa maneira, ok? Eu passei esse exercício aqui para vocês fazerem, esse último aqui, não sei, nós já resolvemos ele? Já resolvemos? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza. Bom, como eu disse, no material aqui nós temos essa parte, ok? Até aqui então, tranquilo. Quem começou agora tá boiando aí, tá entendendo nada. Então, podem entregar uma lugar aí. Beleza? Bom, vamos ao assunto da aula de hoje. Então, alguém ficou com alguma dúvida dessas partes? Ah, tudo certo. Tá bom. Caso tenham, por favor, se manifeste. Não sei se vai pegar, eu vou falar longe, tá? Então no notebook, certo? Mas é assim. Então, nós temos a questão da uma linguagem algorítmica. O que é uma linguagem algorítmica? É a gente definir um conjunto de padrões de como vai ser a linguagem de programação, certo? Ou seja, vamos dizer assim, em princípio, a resolução de um programa, ela é para resolver dado problema, certo? Problema do mundo real. E dentro desse mundo real, nós vamos ter que trabalhar levando em consideração um pouco daquela técnica. Eu tenho que identificar meu argumento de entrada, meu argumento de saída. O que é a matéria-prima que eu tenho e qual produto final que eu estou buscando, certo? E o que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter algumas regras que levam em consideração que é, eu preciso definir dentro da linguagem o que ela pode ser feita e o que ela não pode ser feita, certo? Então vamos dizer assim, dentro da linguagem Pascal, que é o que nós vamos iniciar, ser uma linguagem mais didática, certo? Ela leva em consideração que eu tenho a palavra program, certo? A palavra program identifica o nome do meu que eu quero fazer, certo? Dentro dela, eu vou ter o nome do programa, certo? O nome do programa segue as mesmas regras do identificador que a gente viu na aula anterior, certo? Ela pode começar por letra, pode ter letras e números, não pode ter símbolos, não pode ter caractere especial, não pode ter espaço em branco, certo? Segue as mesmas regras, né? Bom, seguindo esse formato, a gente vai levar em consideração que a gente vai fazer aqui. Eu vou definir meu argumento de entrada, meu argumento de saída. Lembrando que argumento de entrada é tudo aquilo que o programa me fornece, certo? Que o programa me fornece é argumento de entrada. Eu vou precisar daquilo para poder resolver o problema. Então, ele é o argumento de entrada, certo? E argumento de saída é tudo aquilo que eu vou gerar como resultado. O que o meu programa está pedindo para fazer, né? Um exemplo, nós fizemos lá o programa do quadrado. O programa do quadrado, a gente definiu o quê? Que o argumento de entrada era lado, né? O quadrado tem os quatro lados iguais, então o valor do lado, certo? E argumento de saída, a gente definiu que era área e perímetro, que é o que o meu programa estava pedindo, certo? Então, dentro de um enunciado, a gente tem que buscar dentro do enunciado o que é argumento de entrada. Essa é uma técnica de programação. E definir o que é argumento de saída. Ou seja, o que o programa me fornece e o que eu estou buscando como resultado, né? Feito isso, a gente vai definidos os argumentos de entrada e argumentos de saída, vamos definir os objetos. Os objetos são também chamados de variáveis, certo? Aí, o que que tem? Eu posso definir lado como sendo um valor inteiro, e daí eu estou escrevendo integer como sendo inteiro em inglês, né? Eu posso definir área e perímetro. Aqui é o meu corretor ortográfico, né? Que eu vou dizer que eles são do tipo real, certo?
E aqui também leva em consideração que eu tenho que colocar esses dois pontos, certo? Que define, né? Eu poderia dizer aqui como sendo do tipo char, que é outro identificador que a gente viu, por exemplo, estado civil, né? É, sexo, vou colocar do tipo char, certo? E dentro da ideia do Pascal, nós temos a ideia que eu posso dizer que é lógica, né? O nome da disciplina de vocês é lógica booleana, certo? For Hobbes, né? E o tipo lógico dentro do Pascal chama Boolean, em homenagem ao, ao matemático Boolean que deu origem ao tipo booleano, tipo lógico, ok? Bom, o que mais? Eu vou ter a palavra begin, vou ter a palavra end. Eu vou ter aqui o read ln, né? E aqui eu posso ter, então, valor, e eu vou ter aqui embaixo um write ln, onde eu vou colocar área e perímetro, ok? Então, isso caracteriza, vamos dizer assim, parte da nossa linguagem algorítmica, certo? Dentro dessa questão, levamos também em consideração o fato de que, dentro da linguagem Pascal, tá? Nós vamos ter lá é, área recebe. O recebe, dentro da linguagem Pascal, é dois pontos igual, para indicar que o que tiver do lado direito vai atribuir para o lado esquerdo o resultado, certo? Que no nosso caso é lado vezes lado. Eu posso colocar tudo grudado, como eu coloquei ali? Posso. Ele vai funcionar? Vai, tá? Eu costumo colocar eles separados aqui, certo? Costumo colocar dando espaçamento aqui. Aqui também. Ó. Poderia fazer ele todo grudado aqui? Sim, até pode. Ele vai funcionar. Mas, primeiro, uma questão de técnica de programação, para facilitar a leitura, né, a gente faz ele separadinho, certo? E eu recomendaria vocês também fazerem separado para ficar tranquilo a leitura, né? Eu já comentei que os trabalhos que eu peço são manuscritos, né? Já recomendei também a questão do tamanho do caderno, não? Então, ter um bom espaço, boa quantidade para matéria de algoritmos, certo? Bom, o que que acontece? Vamos seguir. Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho a questão de que eu tenho uma parte desse processo que leva em consideração essa técnica de deixar mais espaçado. Aqui, nós vamos ter a situação de que esse cara aqui vai coincidir com argumentos de entrada, certo? E o que tiver para escrever aqui vai coincidir com argumento de saída, ok? Como forma da gente obter, né, a técnica é justamente para isso. Eu vou ler o que é argumento de entrada e eu vou escrever o que é argumento de saída. Tranquilo? Beleza. O que mais? Bom, então a linguagem algorítmica ela vai representar dessa maneira um esboço do que vai ser, certo? Que é mais ou menos o que a gente fez no programa do quadrado, quem estava nas primeiras aulas aí, certo? É bem aquela cara. Mas nós temos outras questões. Vamos lá para o material, né? Isso aqui é um pouco antigo, mas é chamado de fluxograma, certo? O fluxograma leva em consideração esse oval aqui como sendo início e fim. Isso aqui é para representar a entrada de dados. Essa entrada de dados aqui é representando o que seria antigamente o cartão perfurado. Talvez, se vocês conversar com os avós de vocês, talvez eles lembram disso. Eles programavam? Não. Provavelmente eles jogavam na loteria esportiva.
A loteria esportiva tinha 13 pontos que fazia um cartão que tinha que perfurar, né? Que era tipo um cartão perfurado, certo? Talvez os avós de vocês lembrem disso, tá? Esse cara aqui é para representar saída de dados, certo? Entrava com os dados no cartão perfurado e saía ele impresso, imprimia, certo? Nessa época desse cara aqui, que é o fluxograma, não tinha tela, tá? E antes da tela. É louco? É louco, mas é assim que é, tá? Esse retângulo aqui indica um processo, instrução, né? O triângulo aqui indica uma estrutura de seleção, tá? Um if then else. E esse hexágono aqui representa uma estrutura de repetição. E a bolinha aqui indicava um conector, para poder juntar todo o processo, tá? Mas isso aqui é só para vocês saberem que existia. Nós não vamos usar esse cara aqui não, tá bom? Vamos seguir. Ixi, tá. Aqui. Então, a estrutura física, né, para representar aqui do lado, ó, tem a forma que era usando o fluxograma, né? Então, program, var, tem begin e end, né? O conheça ali é o cartão perfurado, tá? O write era o retângulo, né? E aqui está na forma algorítmica, que aqui está na forma do Pascal, que é aquilo que a gente já viu, na realidade, certo? Inclusive, a gente já viu com mais de um termo, né? O write ali no caso, né? No read, deixa eu ver se tá. É, o read também eu posso fazer ele separado por vírgula, certo? Várias variáveis para poder ler, tá? Vamos seguir. Então, que é o write, para escrever. ah, que continua sendo write. Comentário. O que é comentário? Vamos entender assim. Quando a gente começa a fazer os programas pequenos, não faz muito sentido fazer comentário, certo? Mas conforme você vai aumentando o tamanho do programa, é importante fazer o comentário. E o comentário não é para dizer assim, ó, ST igual a SF mais SE. Não é para descrever o código, certo? O que é o comentário? O comentário é para indicar cálculo do salário total de funcionários, certo? É para, vamos dizer assim, depois que você criou um código, esse código já está rodando, está usando na empresa, deu 1 ano, 2 anos, preciso dar manutenção. O que era mesmo que eu tinha feito aqui? Qual que era a ideia na hora que eu estava fazendo o código, certo? Então é para explicar para quem vai dar manutenção no código qual o objetivo de estar fazendo aquele trecho de código. Não é para descrever o que está escrito, certo? Escrever, qualquer um consegue descrever, não precisa escrever lá do lado, você está vendo o que ele está fazendo, certo? Então, dessa maneira, esse é o objetivo do comentário. E o comentário é colocado entre chaves aqui, ó. Abre chaves e fecha chaves, certo? Então, vamos dizer assim, ó, eu venho aqui, por exemplo, vou abrir o online GDB. Só um pouquinho que a internet está fazendo curva ali. Tá cansado.
Ó, veja bem, eu venho aqui, escolho Pascal. Esse primeiro que ele aparece é em Excel. Tá vendo que ele vem com abre chaves e fecha chaves aqui, ó? Indica que toda essa parte que está aqui é um trecho de código que é o quê? É um comentário, certo? Mesmo que eu tirar esse trecho de código todo, ele vai funcionar, né? Mas a ideia do comentário é o quê? É que a gente consiga deixar escrito determinados códigos quando tem um certo grau de complexidade, a gente puder deixar escrito por que é daquela maneira. Porque fatalmente, vamos dizer assim, depois de um ano, 2 anos, 3 anos, depois de um certo tempo, você não vai lembrar por que foi feito daquela maneira. E pode ser que a pessoa que vai dar a manutenção, pode ser que não seja você, certo? E você pode estar dando manutenção num código que uma outra pessoa desenvolveu lá atrás aquele código, certo? E você está dando manutenção naquele código, né? Então, quando o código estiver bem documentado, que a gente chama, estiver escrito, tiver o comentário, ele vai facilitar bastante o tempo de manutenção. Estão lembrados que um dos grandes problemas da computação é o tempo que a gente gasta para dar manutenção de determinado código, ok? Vejamos. Então, abre chaves, fecha chaves, tem esse papel, tá? Sequencialidade. Bom, nós fizemos um código lá brincando na primeira aula lá sobre o quadrado lá, certo? Vocês observaram que faltava o ponto e vírgula. O que indica o ponto e vírgula dentro da língua portuguesa? Indica que acabou a ideia? Não. Indica que tem mais coisas para frente, certo? Que eu tenho uma ideia a respeito do assunto, mas que tem coisa que vai continuar. Geralmente a gente usa quando vai listar uma quantidade de itens, né? Então, a sequencialidade dentro da linguagem de programação, seja ela Pascal, seja C, que nós vamos trabalhar depois, ou mesmo C Sharp, que nós vamos ver depois disso, ela leva em consideração o uso do ponto e vírgula. E o ponto e vírgula, ele vai servir justamente para indicar esta sequencialidade, certo? Para indicar que eu tenho coisa que vai continuar, que vai seguir, ok? Então, dentro desse contexto, eu vou ter então a sequencialidade para indicar, vou usar o ponto e vírgula no final, ok? Ah, aqui, ó, a instrução de atribuição. Bom, então a instrução de atribuição, dentro da forma algorítmica, ela é representada por uma flecha. Conforme eu mostrei na primeira aula lá, o algoritmo lá, certo? A flechinha indica que o que está do lado direito, o resultado que der do lado direito, eu vou atribuir para o lado esquerdo, ok? Dentro da linguagem Pascal, a gente vai substituir isso pelo dois pontos igual aqui, ó, que a gente estava usando lá no Pascal, tá? A linguagem C usa o igual, tá? A linguagem Pascal usa dois pontos igual. A linguagem C ela vai usar o igual. Mas daí, o que é o igual, então, dentro da linguagem C? Igual, igual, certo? Na linguagem Pascal, atribuição é dois pontos igual. Então, ela é diferente de igual, certo? Então, aí, o igual fica igual da matemática, símbolo de igual, né? Na linguagem C, depois nós vamos ver que ela usa o igual para fazer atribuição. Aí, para mim poder encontrar a igualdade, eu tenho que usar igual, igual, ok? Beleza. Então, vai ser dessa maneira aqui, né? Bom, então, em resumo, ó, fecha aquilo que eu estava falando. Eu vou ter algoritmo, argumento de entrada, argumento de saída, objetos, início, conheça, que é o nosso read, calcula, informa, né? Isso tudo vai ser convertido na forma de fluxograma, que depois vai virar o nosso Pascal, ok? Cadê? Ah, é o que eu fiz ali. Aqui, ó. Ah, esse a gente não fez, né? Vocês iam fazer, né? Mas não? Então, vamos exercitar. Até aqui alguma dúvida? Não.
Estão com muito sono? Tem uns colegas aí cochilando aí, né? Vamos exercitar um pouco então. Pode ser? Não tem outro jeito. Beleza? Algum comentário? Alguma observação? Vocês são muito bons demais. Tá louco. Tranquilo? Posso fechar a videoaula aqui? Então tá. Precisa de uma emoção? Não, acho que não, né? Depois de carnaval, hein? Pode estar, né? Tá bom, então. Vou interromper aqui, então.